A partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita, Espiritismo na Arte, com Leila Brandão, Tereza Cristina e Marcos Vinícius. Olá, amigos queridos da TV, Rádio e TV Brasil Espírita de Alagoas. Estamos dando continuidade aos nossos estudos, O Espiritismo na Arte. Esse é o nosso 12º encontro, em que estamos dando continuidade ao estudo da arte de viver com Emmanuel, do livro Vinha de Luz. Estamos no capítulo 53, que fala sobre sementeiras e ceifas. Ou seja, numa linguagem assim bem antiga, a gente está dizendo que tudo que a gente semeia é o que a gente colhe. Fala aí, Marquinho, Tetê, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora vocês estão olhando o nosso programa, que, na verdade, ele é bem tardinho, né? Mas você pode olhar em qualquer momento. Diga aí, Tetê, Marquinho. Bom dia, queridos ouvintes, amigos e irmãos da Rádio Brasil Espírita de Alagoas. Esse canal que ilumina consciências. E vamos iluminar nossas consciências hoje, sabendo como é que está a nossa plantação, o que a gente está fazendo da semente que a gente plantou, como é que ela está, né? Se ela já deu uma crescida, se já houve a tua árvore aí, já na fotossíntese, dando frutos, porque, meus irmãos, essa plantação, ela é de várias existências, não é isso, Marquinho? Exatamente, a gente vem plantando isso na expectativa daquilo que a gente quer colher. O problema é que às vezes a gente não tem esse entendimento do que a gente está plantando e o que a gente pode colher, né? E nem como, e nem aonde a gente está plantando. Então a gente tem que ter essa noção, que esse plantio, esse semear, é um semear que precisa ser bem estruturado, é um semear de fé, é um semear de entendimento e de amor para o próximo. E aí talvez a nossa colheita aí vai estar um pouquinho mais próximo daquilo que a gente espera. Mas vamos bater um papo mais profundo hoje aqui, porque esse é um bom tema que fala não só dessa existência, mas fala da vida, dessa vida tão grande que a gente tem, do ser imortal que a gente é, desse ser espiritual que a gente é, que é um plantio contínuo. E a gente às vezes precisa tirar uma erva daninha do lado daqui, arar o terreno melhor ali, mudar de terreno de vez em quando. Essa que acho que é a dinâmica das diversas existências que a gente tem, para que nossa colheita seja mais próximo daquilo que a gente imagina que a gente plantou. Como diz a Joana de Ângeles, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, isso traz uma responsabilidade muito grande naquilo que a gente escolhe por semear. Porque você semeou na sua alma, você semeou no seu perispírito, você semeou na sua vida, não foi na vida do outro. Você semeia, você escolhe, mas depois você é obrigada a limpar o terreno, a colher tudinho aquilo que você semeou, né? Então, eu tenho uma história, reservei uma história para contar, que a história sempre traz esse movimento para os nossos neurônios, né? E essa é a história de Oscar Wilde. Oscar Wilde eu nem sabia que ele era, deixa eu ver aqui a nacionalidade, para mim ele era inglês, mas ele é irlandês, Oscar Wilde. E ele escreveu vários contos, ele era um dramaturgo, e ele contou, eu li o livro dele, que chama O Retrato de Dorian Gray. Não sei se vocês já leram esse retrato, que é muito interessante, que ele é todo metafórico. E ele critica a história de Dorian Gray, ele faz uma crítica à nossa superficialidade, à elite londrina da época, em que Dorian Gray era um homem muito bonito, Dorian Gray. E ele agradava não só as mulheres, ele não só conquistava as mulheres, mas também os homens, aqueles mais pervertidos, né?
E naquela época, século XVIII, aquela corte era uma coisa muito, muito hipócrita, as pessoas viviam de aparências. E ele, como ele era muito bonito, ele acontecia, todo mundo queria convidar Dorian Gray para a sua festa, para o seu acontecimento palaciano. Inclusive, um dos grandes pintores da época fez um retrato dele. E, com isso, ele partiu para esse mundo da luxúria e ele só pensava nele mesmo, na sua beleza, e manter aquela beleza, aquela sedução, aquele requinte, andava muito bem vestido, as pessoas o mantinham, né, naquela vaidade, como se fosse um modelo, um grande modelo de hoje em dia, uma grande personalidade. E aí ele fez um pacto com o demônio, com o diabo, é metafórica a história. E o pacto que ele fez era de nunca perder a beleza, ele faria tudo que o demônio quisesse, desde que ele não perdesse a sua beleza. Só que tinha um detalhe, o quadro que o pintor fez para ele, o quadro ia envelhecendo, junto com todo mundo, o quadro também envelhecia, só ele não envelhecia. Então, a mulher que ele se apaixonou foi ficando velhinha, ele não queria mais, aí ele queria outra mais jovem. Ele queria outra mais jovem. Aí vocês imaginam qual foi o final dessa trágica história de um homem que nunca envelhecia, estava sempre jovem, vivendo numa sociedade que todo mundo ia envelhecendo e ele ia causando uma inveja, uma euforia em todo mundo, e por uma forma negativa, porque ele partiu para a luxúria, ele se aproveitava, né, de que tinha esse poder e para ganhar dinheiro, para viver sempre bem, para estar sempre nas fotos, mas ele criava também muito ódio entre as pessoas, muita enfermidade, na verdade, espiritual, né? Porque essa sementeira foi totalmente espiritual. Por isso que Emmanuel fala que a sementeira, como é que é? Diariamente colhemos da sementeira espiritual que realizamos em nós mesmos. Então, agora vocês vão falar aí, porque o final da história é trágico, mas esse livro fez assim, muito sucesso, pelo menos na minha época de adolescente, que a gente lia muito livro que não era espírita, né? Eu, então, li muitos livros que não eram espírita, até para falar em palestra também, que desde jovem eu falo. Então, está esse livro aí em debate, ou essa emoção desequilibrada do Dorian Gray, e o final realmente foi trágico, porque ele não só destruiu aquele retrato, como destruiu a própria vida. Então, vamos lá. Falem, quem quer falar? Vamos lá. É um tema, assim, bem... A gente também tem um exemplo bem nos dias atuais, vamos dizer assim, acho que faz mais de 15 anos, ou 20, que o tempo passa tão rápido, que a gente perde essa noção de tempo, até para o nosso próprio bem, às vezes. O filme do O Homem Bicentenário, com Robin Williams. Então, ele é um robô que só faz o bem, que tem família, que a família pegou e comprou ele, e foi passando de geração em geração, porque todos iam morrendo, e ele continuava, apesar da bondade, do amor, e ele sofria, apesar de ser robô, ele tinha esse sofrimento com ele. E é angustiante você ver uma pessoa, um ser humano, que poderia continuar por anos afins, passando todo um tempo por ele, e ele ainda intacto, né? Fazendo um paralelo com essa história que Leilinha acabou de nos relatar. Por isso nós não somos seres humanos para nos tornarmos imortais. Podemos até nos tornar imortais por nossos atos, né? Por nossa plantação, diríamos assim, né? Como é que está a sua plantação para que você se torne imortal? Até a última pessoa que pense que um dia você aqui esteve na Terra. Isso é algo a ser pensado, porque a pessoa está viva enquanto tiver um único ser humano que pense nela,
que ela passou aqui um dia. E para que isso aconteça, meus irmãos, a gente tem que ter a plantação, né, com amor. O mínimo amor que a gente puder doar nesse intuito seria o básico para que você consiga vivenciar essa existência com o mínimo de brilho, né, do raio de sol que vá lá na sua plantação e faça com que aquilo um dia seja uma bela colheita. Se não for você, sua família com certeza irá colher se seguir os passos em direção a Jesus, né? Então, há algo aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, quando diz assim, o homem no mundo, um sentimento de piedade sempre deve animar o coração daqueles que se reúnem sob os olhos do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Purificai, pois, vossos corações, não deixeis permanecer nele nenhum pensamento mundano ou fútil. Isso é difícil. A gente está lendo. É algo a ser seguido. Não é fácil. Mas vamos colocar isso como um trampolim para que a gente possa realmente seguir numa sequência de grandes plantações em nossas vidas. Vamos lá, Marquinhos? Tem vários exemplos que a gente foi buscar, assim, em relação à orientação que a gente recebe dos Espíritos de Jesus, em psicografias, ou no próprio Evangelho, a gente vê vários exemplos da questão da semeadura, né? Então, voltando lá para o Evangelho, na parábola da semeadura, se você olhar, você joga suas sementes no asfalto, nas pedras, ou num terreno fértil, o tipo de crescimento ele vai ser completamente diferente. No asfalto não vai ter crescimento, então você não vai colher nada, vai ficar buscando sempre uma colheita que não existe. Nas pedras, pode ser que cresça alguma coisa, mas não vai ter nutrientes suficientes para poder sustentar aquele crescimento, então é uma coisa muito superficial, então o que você vai ficar só com uma expectativa, não vai colher nada. E se você preparar o seu terreno, tiver ele direitinho, um terreno bastante nutriente, fizer sua semeadura, cuidar do seu plantio, você vai colher os frutos ou os alimentos daquele terreno que está preparado para poder te dar uma colheita adequada. A nossa existência, as nossas existências, elas são exatamente isso. Se a gente trabalhar de uma maneira narcisa, como a Leila deu o exemplo aqui do Dorian Gray, a colheita que ele vai ter vai ser especificamente uma colheita de egoísmo, uma colheita de avareza, uma colheita do materialismo, de tudo que está ligado a esse orbe aqui, que é onde a gente precisa ser testado, orientado. Então, se a gente cai nas tentações específicas aqui, nosso processo evolutivo não vai acontecer. A gente vai ficar sofrendo e vai tendo expectativas. E esse livro que a Leila falou é muito bom para a gente poder ver isso, que mostra uma doença coletiva. Porque se só esse cidadão tivesse, o Dorian Gray especificamente, tivesse ele mesmo plantando e tentando colher alguma coisa, e ele não tivesse a empatia do próximo para entrar na mesma vibração, naquela mesma maluquice de trabalhar na questão só da beleza, da materialidade, do prazer fugaz, ele provavelmente não ia ter que mudar a atitude dele, mas a sociedade alimentou aquilo, o ambiente alimentou aquilo. Então, a gente está falando de uma semeadura coletiva, porque todo mundo ali que estava envolvido estava se deixando cair pela tentação de uma coisa que é deste mundo, especificamente, que é também um dos grandes desafios que a gente tem. Beleza, riqueza, essas coisas todas são desafios enormes para as pessoas, porque são muito fáceis de você cair numa tentação, cair num erro, é um excesso de coisa que você acaba utilizando de maneira errada, mas se você pega isso e transforma para uma coisa boa,
Ah, meu filho, você vai ter uma colheita maravilhosa, porque você vai estar duplamente executando os desígnios que você precisa para sua evolução, vencendo as questões da materialidade e fazendo o principal, que o principal da semeadura é o que a gente vai colher para poder apoiar o nosso próximo também. Então, a colheita, ela não é nossa. A colheita, ela é para o próximo. Quando a gente entender que a gente vai plantar para que o próximo possa colher alguma coisa, vai ser maravilhoso, como também tem escrito na Bíblia, quem planta tâmaras não colhe tâmaras, porque tâmara demora 100 anos para poder dar fruto. Então, se eu estou plantando alguma coisa hoje, a minha expectativa não deve ser em cima da colheita, mas deve ser em cima da jornada para que essa colheita seja boa. Que eu preciso ter cuidado com tudo que eu vou fazer para que essa árvore floresça de maneira adequada, para que ela dê ambiente para que os pássaros cheguem, para que eu tenha uma boa água, uma boa nutrição da terra. Então, tudo isso faz parte da semeadura, faz parte do processo da colheita. Então, às vezes, a gente acha também que a gente foi lá, plantou, é assim, beleza, já fiz a minha parte, deixa que agora está na mão de Deus. Não, meu amigo, você não fez sua parte, não. Você tem que olhar o solo se está direito, você tem que ver se a árvore não vai crescer torta, você tem que ver se não vai ter praga acometendo a sua plantação. Então, isso é um processo, isso é uma jornada. A semeadura é uma parte da jornada da colheita. E a colheita é tudo que a gente quer, né? Tudo que a gente busca, evolução. E a gente só evolui se a gente trabalhar em cima da bondade para o próximo, tirar o egoísmo, tirar a questão do eu da frente. E nós temos uma dificuldade enorme, porque o número de estímulos que a gente tem para fugir desse caminho e deixar nossa árvore lá na conta de Deus, né? Vai crescer, deixa, eu vou colher depois. Deus está tomando conta, Deus está tomando conta. E aí depois vai ficar reclamando, falando, mas eu deixei tudo direitinho aqui, como é que é esse negócio? Deus não me ajuda, Deus não gosta de mim. Nossa, Deus ama todos nós de maneira incondicional, plena, e Ele prova isso perdoando a gente por qualquer coisa que a gente faça. E dando a oportunidade de a gente evoluir, porque todos nós estamos fadados a evoluir. Essa é nosso destino. De alguma maneira nós vamos evoluir. Então, a gente vai ter que plantar de novo, vai ter que semear de novo, tantas vezes quanto for necessárias, para que a gente possa seguir no nosso processo evolutivo de maneira que Deus espera da gente. Que Ele não quer que ninguém sofra. O que Ele quer é que a gente realmente aprenda a viver em harmonia, aprenda a viver olhando para o nosso irmão, aprenda a ser carinhoso, ser caridoso, aprenda a ter um alto amor, um autoconhecimento. Conhece-te a ti mesmo. Não é isso que está escrito lá no Livro dos Espíritos? Não é isso que a gente vê várias vezes na filosofia ser colocado lá por Platão, por Sócrates? Né? A gente não vê Jesus falando isso várias vezes, conhece-te a ti mesmo? Então parte por esse processo, porque quando eu me conheço, eu sei também das minhas limitações, eu sei quais são as barreiras que eu tenho que vencer, e faz parte dessa semeadura também, conhecer a minha essência e saber do que eu sou capaz de fazer, principalmente de bem para o meu irmão. E aí a gente vai ter uma colheita legal, bonita. Essa tela atrás aí da Leilinha aí, que está linda essa foto hoje. Ô, Marquinhos, você falou tanta coisa importante aí, que também Emmanuel diz aqui nesse texto, porque você falou de você plantar para a comunidade colher no futuro, falou da tâmara, né? Que foi uma metáfora linda. E a gente não tem ideia de que as nossas ações têm consequências, não só para nós, mas para todos que nos rodeiam. A gente pode criar um círculo vicioso de dor, ou podemos criar um círculo virtuoso de amor. Eu adoro essas duas frases, porque, como diz Emmanuel aqui, foge ou fuja ao velho sistema da semeadura na corrupção, porque a ceifa é a decadência. Então, nós temos vivenciado isso, não só no Brasil, no mundo inteiro, a gente tem vivenciado
ações dos homens de forma inconsequência. Os espíritos são muito generosos quando nos dizem que nós não erramos porque somos maus. Na verdade, a maldade por si só não existe. Ela é a negação transitória do bem. Mas a gente tem semeado de forma inconsequente, sem pensar no amanhã, porque todos os nossos atos têm consequência. E na história do Dorian Gray, ele criou tanto ódio, tanta dissensão, tanta dor naquela sociedade doente, que adoeceu ainda mais com o processo que ele fez o pacto, né? Ele fez um pacto com a materialidade, a gente pode chamar de o demônio, o pacto da materialidade, porque Jesus falou das suas parábolas, ele disse: não se pode servir a dois senhores, servir a Deus e a Mamon. E a Mamon é tudo aquilo que nos afasta da espiritualidade. Então, quando diz que você está servindo a Mamon, você está com pacto com o demônio, ou seja, Daimon, em algumas culturas árabes, é filho de Lúcifer, que é aquele anjo decaído, né? Então, quando você, distraidamente, o que os espíritos dizem que nós não erramos porque somos maus, mas a gente erra porque é ignorante, no sentido de ignorar, a gente ignora as consequências dos nossos atos. A gente sempre faz uma analogia, quando você joga uma pedra na água, assim, antes da pedra afundar, ela cria em redor dela, né, pela ação da gravidade, ela cria um campo de influência. O fato dela entrar na água, ela cria um campo de influência até afundar. E a gente também, nós estamos mergulhados na essência divina, mergulhados no fluido cósmico universal. E as nossas ações têm consequências. E quanto mais a gente erra, mais a gente gera esse círculo vicioso da dor. Então, quando Emmanuel fala que fuja ao velho sistema da semeadura da corrupção, e ceifa, porque a ceifa é a decadência, porque você vai ceifar na decadência. Porque a gente não tem ideia que corrupção é todas as vezes que a gente se permite corromper em todos os sentidos. Não é só desvio de verba, não é só mandar matar, como a gente vê, isso tudo é um horror, né? Mas a gente também, no nosso nível pequeno de evolução e também na nossa insignificância social, que a gente não tem nenhuma projeção, a gente pode colaborar para essa corrupção quando a gente busca Mamon, ou seja, quando a gente se distancia da realidade espiritual da qual nós viemos, porque todos os nossos atos têm consequência, não é assim, Tetê? É isso, queridos. Quando ele nos fala: se desejas, pois, meu amigo, plantar na lavoura divina, foge ao velho sistema de semeaduras na corrupção e ceifas na decadência. Imagina, pois, o teu tempo no hoje. Como que você consegue analisar e encarar o teu dia a dia, tuas lutas diárias, os teus desafetos, a visualização da realidade virtual que estamos inseridos no momento, que parece um mundo realmente à parte. A sensação que você tem é que você acorda e você tem que se inserir nessa virtualidade da vida. Não é como, vamos dizer assim, 30 anos atrás, onde você acordava e você estava na vida. Não sei se eu estou me fazendo entender. Atualmente, você parece que, para estar vivo, você tem que acionar esse aparelhinho que controla um todo. É como se fosse... Não, é uma realidade à parte, mas, ao mesmo tempo, que te insere, te engloba de uma tal forma que te tira o foco divino, sim, dos teus dias. Porque se você se permite ficar focando
durante 4, 5 horas do teu precioso dia em outros assuntos alheios que não vão te dizer respeito, né? Mas que você está sendo cooptado justamente para isso, você vai sim esquecer de regar a sua plantinha. Não tem como. Não tem como, porque os desvios, eles são estrategicamente colocados pelo próprio homem para que ele não se dê conta de que a divindade que existe nele é suprema e é maior do que qualquer outro desenvolvimento científico que possa existir, né? A ciência, ela nos aproxima de Deus e, ao mesmo tempo, ela pode também tirar o foco e fazer com que você se sinta Deus. E aí é que está um grande equívoco do ser humano. Misturando tudo que foi dito aqui até então. Se você se focar no materialismo, meus irmãos, vai ser duro demais você seguir em frente, porque você vai sentir, eu sou uma pessoa que não sou bem vista por Deus. Eu oro e eu não tenho minhas orações atendidas. Por quê? Você pergunta os porquês, você não chega nos paraquês. Se você perguntar, para que eu estou passando por essa situação neste momento? É para eu melhorar, embora o sofrimento te corroa a alma, aperte teu coração ao dormir. Mas você tem que dizer, eu creio, Senhor, eu creio que o que eu estou passando vai ser para que eu entenda esse momento quando eu ali chegar. Quando a gente sofre, na maioria das vezes, a gente se sente desamparado, porque a tua fé, ela não é nem do tamanho de um grãozinho de mostarda. Ela inexiste. Ela é uma fé fictícia. Ah, eu oro, eu vou ao meu templo, eu vou à minha igreja, eu vou ao local santificado que eu quero me sentir perto de Deus. Mas quando Ele fala contigo profundamente, através da dor, das lágrimas que Marquinho falou no programa passado, que eu jamais vou me esquecer disso, hein, Marquinho? Cada vez que eu verter uma lágrima, eu vou dizer, estou perto de Deus, estou perto de Deus. Então, seja na felicidade, ou seja no momento de grande dor, de partidas, porque nossas vidas, meus irmãos, ela é temporária. Nossas existências, desculpa, são temporárias, e a gente não está treinado para esses afastamentos. Então, vamos pensar um pouquinho sobre o que nos aproxima de Deus, para que a gente tome conta daquela plantação, não é isso, Marquinho? Fala aí, querido. É isso mesmo. A gente hoje tem muito estímulo externo, né? Como eu gosto de brincar, não é mídia social, é o obsessor social, que você aquilo entra na nossa vida, às vezes sem a gente querer, quando você vai ver, você perdeu aí 20, 30 minutos olhando uma coisa que não tem menor interesse, né? E a semana passada estava dando uma aula lá no Seja também, do Livro dos Espíritos, a gente estava conversando, e aí entrou o negócio de mídia social, de divulgação, alguma coisa, aí eu falei, vocês estão reclamando, mas o que está aparecendo na mídia social de vocês? É violência? É coisa ruim? É coisa negativa tal? A mídia social, ela tem uma frequência, ela é uma programação, que não é inteligência, né? Eu aprendi isso com o meu grande amigo Ricardo, é uma programação de uma frequência de utilização. Então, você vai ver aquilo que você está procurando, porque ele vai te oferecer aquilo que você está procurando. Então, se você abrir a sua mídia social, e aí é a sua semeadura digital, tá? E você tiver coisas de Jesus, coisas de Deus, benevolência, ajuda ao próximo, enfim, você está semeando coisas boas lá no seu obsessor digital e de alguma maneira está afastando esse obsessor. Agora, se você abre lá, você vê um monte de coisa de violência, sexo, bebida, bagunça, enfim, amigo, a semeadura do seu obsessor digital está sendo só de uma maneira de coisas que vão acabar te atrapalhando e te prendendo. Nada mais é que o Dorian Gray atual. O Dorian Gray era um obsessor de uma sociedade. As pessoas se prendiam àquilo e não conseguiam se livrar. E até cair nas lábias lá da necessidade da pessoa. Ele é um agente de uma alteração da sociedade.
Então, a gente precisa ser um agente de alteração benéfica da sociedade, de amor. Se a gente conseguir fazer isso, a gente está semeando corretamente. Falou tudo, Marquinhos. Ontem, até na aula que eu dei também, falei do exemplo que você deu, que as pessoas não conheciam Jesus. E eu falei, a responsabilidade é toda nossa como seres sociais, porque você cria seu filho distante da ideia do Cristo, depois quer que na fase adulta ele vá procurar Jesus. Não vai. Por isso que Jesus fez aquele apelo ao mundo adulto, deixai que venham a mim as criancinhas. Porque se a gente não levar os nossos filhos até Jesus, dificilmente eles vão ter chance com esses estímulos, como muito bem o Marquinhos falou, que nos envolve e que nos cativa, porque pega o nosso lado pior, né? E a gente, muitas vezes, invigilante, segue por um caminho que tem consequências para a nossa própria vida e para a vida dos nossos irmãos. Então, nós terminamos o nosso tempo e agradecemos a presença de todos. Muito obrigada, Tetê, Marquinhos, sem você eu não existiria aqui nesse Espiritismo na Arte. Vocês, nossa, nos ajudam demais a esta rádio que foi criada para iluminar consciências. Que Jesus nos abençoe, nos envolva a todos e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Você acabou de ouvir, na Rádio Brasil Espírita, Espiritismo na Arte, mais um programa oficial da RBE.